Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos. O Senhor te abençoe, te guarde, te proteja, te livre de todo mal, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Neste vídeo, nós teremos a quarta lição do projeto Jesus é a Esperança. Vimos nos demais vídeos que Jesus é a nossa esperança viva, que somente Deus pode nos salvar e que, mediante o sacrifício vivo de Jesus Cristo na cruz do Calvário, nós podemos ter convicção do novo nascimento. E nesta lição, nós iremos aprender um pouco o que acontece quando Jesus entra na nossa história. De antemão, posso afirmar que quando Jesus Cristo entra na nossa história, algo extraordinário acontece. O texto base está em Marcos 9, versículos 14 a 27. A Bíblia Sagrada está repleta de relatos de milagres. Cegos que enxergam, paralíticos que andam, mortos que voltam à vida. Mas é a própria Bíblia também que nos dá a explicação de como esses milagres acontecem. Os milagres acontecem porque Deus resolve intervir na história de um homem. Milagres acontecem quando Deus entra na nossa história. E o texto de Marcos 9 nos apresenta uma situação bastante difícil. Um menino que tinha convulsões desde a infância, fruto da ação de demônios. Certamente, o pai procurou ajuda várias vezes sem um resultado satisfatório. Mas quando leva o problema a Jesus, seu filho é liberto e curado. E neste vídeo, nós iremos aprender algumas lições sobre o que acontece quando Jesus passa a fazer parte da nossa história. A primeira lição é que o impossível acontece. Aquele pai viu o sofrimento de seu filho desde pequeno sem conseguir ajudá-lo. Parece ser uma daquelas situações que não muda mais, mas aquele pai não perdeu a esperança e procurou Jesus. E quando Jesus entrou na história daquele homem, o que parecia impossível aconteceu. Você tem alguma coisa difícil, quase impossível, ou mesmo impossível, que aos seus olhos, que você gostaria de ver resolvida? Leve a Jesus. Quando nós levamos as nossas causas àquele que pode todas as coisas, nós podemos confiar que tudo será resolvido. Muitas vezes, não no nosso tempo, mas no tempo do nosso Deus, tudo se torna mais formoso. Convide Jesus para fazer parte da sua história e com certeza algo extraordinário vai acontecer na sua vida, na sua casa, na sua família, em toda a sua história. A segunda lição que podemos aprender é que ele nos ajuda em nossa falta de fé. Verso 24, Lucas 17:5. Aquele homem, depois de tantas frustrações, ele já não estava conseguindo crer que a situação poderia ser mudada. Depois de muitas frustrações e do tempo de espera, não é fácil manter a esperança. Aquele pai estava em um conflito muito grande. Ele acreditava que Jesus podia curar, mas também tinha medo que ele não libertasse e curasse o seu próprio filho. Jesus o ajudou na sua falta de fé. Ainda hoje, Jesus também quer nos ajudar, como também ajudou seus discípulos, aumentando a sua fé. Então, que possamos pedir ao Senhor para nos ajudar a nos fortalecer na nossa fé, para que possamos ver o milagre acontecer. A terceira lição é que, assim como aquele homem foi sincero com Jesus e pediu para Jesus ajudá-lo na sua falta de fé, nós também precisamos ser sinceros com Jesus e confessar a ele a nossa fraqueza. O pai daquele menino não escondeu sua dificuldade em crer.
Se quiser trazer Jesus para a sua história, não esconda suas dificuldades, defeitos, pecados, mas seja sincero. No Salmo 51, versículo 6, o salmista Davi nos ensina que Deus ama a verdade no íntimo. Pergunta: em sua opinião, o que nos leva a tentar esconder certas fraquezas de Deus? Deus vê todas as coisas, Deus sabe todas as coisas. Então, o que nos leva a crer que no nosso íntimo nós podemos esconder alguma coisa de Deus? Uma das respostas que podemos sugerir é a falta de intimidade. A falta de intimidade com o nosso Deus nos faz crer que podemos esconder do nosso Deus as nossas fraquezas. Uma outra coisa é o medo. Adão, quando pecou, ele teve medo de Deus. Falta de transparência. Nós precisamos ser transparentes com o Senhor. Mesmo Deus vendo e sabendo todas as coisas, nós precisamos falar com Ele sobre as nossas fraquezas. E dureza de coração. Hebreus 3, 7 e 8. Nós precisamos pedir ao Senhor para que quebre toda a dureza do nosso coração. Nós já vimos que só Deus pode nos salvar, mas a atitude de reconhecer o pecado depende de nós. A atitude de querer entregar a vida ao Senhor depende de nós. Então, que possamos pedir ao Senhor para que quebre toda a dureza do nosso coração e tantas outras coisas também que podem fazer com que nós acreditemos que podemos esconder a verdade no íntimo, ou seja, que nós podemos esconder as coisas de Deus, porque Deus ama a verdade no íntimo, ou seja, Deus ama a transparência, Deus ama aquele que vai até ele e reconhece a sua fraqueza. Quer trazer Jesus para a sua história? Precisa da ajuda dele? Está disposto a ser sincero com ele e mudar no que for preciso? O Senhor nos aceita como nós somos e como nós estamos, mas ele não permite que nós continuemos da mesma forma. O Senhor nos aceita como somos, mas ele também requer de nós mudança. Você está disposto a mudar no que for necessário? Então, ore e peça para ele entrar na sua vida, mudar a sua história e fazer todas as coisas novas no seu viver. Esta é a vontade de Deus, através de Jesus Cristo, para cada um de nós. Que a nossa vida seja transformada, que a nossa vida seja alcançada pela graça e misericórdia do Senhor em nosso favor. Que Deus nos abençoe, que Deus traga entendimento da sua palavra a cada um de nós e tenha convicção que quando permitimos Deus entrar na nossa história, quando nós permitimos Jesus entrar na nossa história, no nosso coração, no nosso ser, ele muda a nossa história e algo extraordinário acontece. Deus te abençoe, te guarde, que o Senhor te dê entendimento da palavra dele para a glória do nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém.